A paz do Senhor, irmãos. Para que serve um cristão? Para que serve um cristão, irmãos? Esse povo que é sal da terra, né? Esse povo a quem Jesus disse que fariam coisas maiores do que ele. Jesus disse isso. E parece uma afirmação meio, como que eu vou dizer, exagerada, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Como que nós podemos fazer obras maiores que a dele? Mas ele disse isso, que nós faríamos obras maiores que a dele, porque ele iria para o Pai e nós estaríamos aqui. Então, Jesus veio para quê? Se nós poderíamos fazer obras maiores que a dele, temos que ver primeiro quais são as obras de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Libertar os cativos, curar os doentes, buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19,10. Gente, eu estava conversando com uma amiga hoje. E essa minha amiga, que antes era cristã, agora não vai mais à igreja, passou por um divórcio, está sozinha com 2 filhas. Anteriormente tinha me dito que estava tudo bem, estava costurando, conseguindo levar a sua vida, se sustentar, sustentar as filhas. E desde ontem, anteontem, eu tinha vontade de mandar uma mensagem para ela, falar com ela, mas por causa dos meus afazeres eu pensava assim, mas depois eu falo. Vai ver que ela está ocupada agora, vou esperar uma outra hora, um outro dia, e deixava passar. Porém, hoje, eu tive uma vontade maior, então eu mandei uma mensagem para ela. E mandei uma mensagem cumprimentando e ela me retornou, dizendo que estava mal, dizendo que estava em trevas, dizendo que não se sentia digna. E pior ainda, dizendo que as pessoas com quem ela falava só a colocavam para baixo, só a tratavam como cachorro morto, que queriam terminar de matar. Gente, ela não estava falando de ímpios, ela estava falando de cristãos. Cristãos que outrora ela conheceu, pessoas a quem ela foi recorrer, buscar auxílio, amparo espiritual, uma palavra. E só recebeu patadas, só recebeu palavras ruins, palavras de derrota, só recebeu aquilo que ela não queria ouvir. O que uma pessoa que já está desprezada, se sentindo indigna, do jeito que o inimigo quer que ela se sinta, não quer ouvir. Porque o inimigo quer que nós nos sintamos indignos, indignos de se chegar a Jesus. Quando Jesus disse que ele veio para os doentes, não para os sãos. Então, quando você está em pecado, quando você está doente, é você mesmo que Jesus quer para fazer o milagre, para te curar, para te salvar, para transformar a sua vida e fazer de você um testemunho glorioso para o nome dele. Então, essa minha amiga, ela estava dessa maneira, desse jeito, e eu muito me entristeci, porque eu sei que ela é uma escolhida, ela é uma serva de Deus, ela é uma missionária. Desde que eu a conheci, e a conheço há muitos anos, que o inimigo tenta calar a voz dela, que o inimigo tenta destruir a vida dela. Então, ela não encontrou pessoas para falar isso para ela. Que ainda existe uma esperança, que ainda existe uma luz. E ela buscava. E eu sei o que é isso. Eu sei porque eu já me encontrei longe da presença do Senhor, destruída, desorientada. E eu me lembro que nessa situação, eu caminhava na rua uma vez para ir no mercantil, não sei onde foi, e eu encontrei uma irmã da minha congregação antiga. E ela era tão amorosa comigo quando eu congregava lá. E ela era amorosa comigo,
era meiga comigo, eu ia à sua casa, ela vinha à minha, nós orávamos juntas, visitávamos as irmãs, os irmãos juntas. E o que aconteceu? Quando eu me encontrei com essa irmã na rua, tempos depois que eu me encontrava naquela triste situação, quando eu a avistei de longe, a alegria encheu o meu coração, porque eu reconheci naquela irmã a luz. E eu lembrei do amor que ela tinha por mim. E meu coração bradou, disse para mim: agora você vai encontrar alento. Agora você vai receber um abraço. Agora a sua esperança vai ser reavivada. E eu me aproximei daquela irmã. E quando eu estava a poucos metros dela, eu vi que ela olhou para mim. Só que ela virou o rosto e desviou o caminho. Ela dobrou na primeira esquina que apareceu entre nós duas. E aquilo deixou o meu coração em frangalhos. Eu fiquei muito triste, muito triste. E eu não entendi a reação daquela irmã, porque até onde eu sabia, ela me amava, como eu também a amava em Cristo Jesus. Porém, ela virou o rosto para mim. E aquilo me destruiu naquela hora. E eu segui o meu caminho adiante, deixei que ela fosse, que ela seguisse. Porque assim ela tinha escolhido, então eu não quis importuná-la. Eu até pensei em chamá-la, em pedir, em mendigar um abraço, uma palavra. Mas eu escolhi deixar que ela seguisse. Porque ela tinha preferido assim. Então eu respeitei a vontade dela, a liberdade dela de não querer falar comigo, de não olhar para mim, de me ignorar realmente. Embora aquilo tenha me ferido, me machucado, me magoado, feito sangrar meu coração, eu deixei que ela seguisse. Então eu sei o que é isso. Eu sei. Porque eu também conheço outra irmã de oração, uma missionária, uma abençoada, a quem eu conversei várias vezes por telefone em momentos de desespero. E eu pedi conselhos, e eu desabafei com ela, porque eu estava precisando falar com alguém. E essa outra missionária também nunca mais me retornou. Nunca mais falou comigo. Talvez ela ainda ore por mim, mas ela não quis mais contato. E isso dói. Isso dói, gente, quando a gente está precisando de alguém. Parece que tem pessoas cristãos que não querem se contaminar com quem está no pecado, com quem está em trevas, com quem está em dificuldade. Parece que eles não têm estrutura. Jesus comia com republicanos, publicanos, com os pecadores. Jesus comia. Porque como você vai levar a palavra, salvar a pessoa, se você não tiver nenhum contato com ela? Você simplesmente não quer sair da sua zona de conforto para levar um conforto a alguém? As pessoas simplesmente pensam assim: ah, tá no pecado, não vai sair. Não adianta nada eu levar uma palavra, eu falar, não adianta nada. Gente, uma palavra de um cristão, uma palavra de unção, pode impedir alguém de se suicidar. Pode salvar a vida de alguém. Você não precisa pensar que tem que salvar aquela pessoa. Quem salva é Jesus, mas você precisa fazer a sua parte. Não se furte de levar uma palavra. Não se furte de levar um consolo. Às vezes é só o que a pessoa está precisando. E ao conversar com essa minha amiga que estava nesse estado e ela ter me falado isso, eu me lembrei. Eu me lembrei de Isaías 9:2, que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isso nos fala do estado, da situação em que estava o povo de Israel quando Jesus veio à terra. Quando o Verbo encarnou, quando ele foi enviado à casa de Israel. A casa de Israel estava numa situação deplorável. Eles andavam em trevas. Eram escravos de Roma, humilhados, subjugados, em pecado, desesperançados, oprimidos.
Estavam doentes, aleijados, cegos, leprosos. Tinham os mais abastados, como Zaqueu, que eram ladrões. Tinham os sacerdotes do templo, que eram corruptos e hipócritas. Tinham os traidores, como Mateus, que massacrava seu próprio povo por dinheiro. Tinham os revoltados e revoltosos, como os zelotes, que estavam sedentos por sangue e por vingança. Tinham os endemoniados e completamente dominados pelo diabo, como o gadareno. Tinha mulheres cheias de demônios, como Maria Madalena. O povo estava em trevas, habitando em regiões de sombra de morte. A Bíblia muitas vezes nem dá o nome dos doentes, nem das doenças, mas ela só diz: a multidão vinha a Jesus e Jesus os curava. Multidão. Multidão, multidão. Multidão jazendo, morrendo em enfermidades, em pecados. Mas Isaías disse que eles viram uma grande luz. Aleluia. Sobre eles que estavam em trevas, habitando na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A luz era Jesus. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus em João 8,12. E a multidão vinha a Jesus, e Jesus os curava. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Lucas 9,56. Por quê? Porque Deus nos ama. E Deus nos ama que tanto? Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,16 ao 17. Aleluia. E este mesmo Jesus nos dá um mandamento. Em João 15,12, Jesus diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É para amar como? Como ele nos amou. Assim como eu vos amei. E como ele nos amou? Ele nos amou até a morte, e morte de cruz. E ele disse mais, disse que o mundo conhecerá que somos discípulos dele se nos amarmos uns aos outros. João 13,35. Então, se ele nos amou até a morte, morte de cruz, eu tenho que levar uma palavra de salvação ao meu irmão. Até mesmo aquele que o meu coração possa me dizer que não vai se salvar. Eu nunca devo ter uma palavra de morte para ele, porque Jesus nos dá uma palavra de vida. Então, até mesmo no leito de morte do meu irmão desviado, eu tenho que dizer: Jesus te limpa, te salva, te cura. Ele te purifica de todo o pecado. Até a morte. Até a morte, a mensagem tem que ser de salvação. Até a morte, a mensagem tem que ser de restauração, de vida. Eu não posso ser instrumento de morte para o meu irmão, porque para isso o diabo já veio, para roubar, matar, destruir, eliminar, derrubar, desesperançar, oprimir, deprimir e levar a pessoa até o suicídio, a desesperança completa, até o ponto dela querer tirar a sua vida. Mas a mensagem de Jesus é diferente. E nós somos mensageiros de Jesus, discípulos de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus têm que imitar o Mestre, têm que imitar o teu Senhor. E quais eram as palavras de Jesus? De vida. Era palavra para erguer, para levantar. Jesus nunca abandonava ninguém. Então, eu ouvi a minha amiga falando comigo que todos aqueles que ela outrora conhecera queriam destruir, derrubar, porque achavam que ela não tinha mais jeito, acham que para a vida dela não tem mais jeito.
E ela fica desesperada, aflita, querendo uma palavra de consolo, e não tem forças para ir até a igreja. Irmãos, não podemos virar o rosto para os nossos irmãos. Quantos desviados você conhece? Eu te pergunto, quantos desviados você conhece? Pois vá lá, vá buscar e salvar o que se perdeu. Quantos gadarenos você conhece? Pois eles querem ser libertos. Vá até eles como Jesus foi. A Igreja de Jesus Cristo quer ir pregar na África, mas não consegue pregar para os desviados da sua própria igreja, da sua própria casa, da sua própria família. Tem pessoas morrendo perto de você, esperando que você abra a boca e pronuncie uma palavra de vida e profetize a restauração. Quando nós lemos Ezequiel profetizando sobre o vale de ossos secos, ele estava morto, estava tudo seco. Você quer o quê? Profetizar sobre uma vida que já está viva, que já está em pé? Porque os teus olhos não conseguem ter fé para contemplar a morte e profetizar a vida. Você quer profetizar a vida sobre a vida? Não! Tem que profetizar a vida sobre a morte. O vale de ossos secos estava seco. Mesmo assim, Deus mandou o profeta profetizar a vida. Então, profetize a vida sobre o teu irmão que está morto. Profetize a vida sobre aquele que está querendo se suicidar. Profetize a vida sobre aquele que não vê mais esperança. Levante a sua voz, abra a sua boca e profetize a vida. Jesus foi enviado primeiro à casa de Israel. Nós temos que cuidar da nossa casa. Jesus foi enviado primeiro à casa de Israel, à sua casa, aos seus, aqueles que Deus tinha escolhido. Depois ele enviou os discípulos a todas as nações, a todo o mundo. Mateus 28, 19. Mas primeiro, antes de olhar para as nações, olha para a tua casa. Olha para teus irmãos, olha para teus vizinhos. Olha para aquele que está afastado, aquele que você conheceu, que agora está nas drogas, está jogado nas calçadas, humilhado pela bebida, porque foi desprezado. E o inimigo todo dia envia alguém para dizer para ele que não tem mais jeito para ele. Todo dia o inimigo envia alguém para dizer que ele é um caso perdido, que ele vai morrer dessa maneira. E você, que tem unção, que é sal da terra, que é luz do mundo, pode chegar até essa pessoa e lançar uma palavra de vida. Gente, em nome de Jesus, vamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus para você pode não ser na África, pode ser a vida do teu vizinho, pode ser a vida dos teus filhos, pode ser a vida daquele desviado da igreja, aquele por quem ninguém dá mais nada. Vai até ele, fala, profetiza. Em nome de Jesus. Vamos parar de matar os nossos irmãos. Vamos parar de matar as vidas. Aquele para quem você olha, que você despreza, aquele por quem você não dá mais nada. Deixa eu te dizer, Jesus morreu por ele. Jesus o ama. Mesmo aquele que não tem mais um centavo, aquele que não pode te dar nada em troca, aquele que não pode te pagar, porque não tem nenhuma roupa para vestir. Mas a alma dele é preciosa. Jesus o ama. Jesus o ama. O mais pobre, o mais humilhado, o desesperançado. Jesus o ama. Vá até eles. Porque Jesus iria se ele estivesse aqui. Jesus iria. E a Bíblia diz que nós temos que fazer a obra do Mestre. A obra do Mestre. A obra do Mestre. Qual é a obra do Mestre? Qual é a obra de Jesus? Ele veio para quê? Desfazer as obras do diabo.
libertar os cativos, curar o doente, buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos valorizar as almas. Tem gente morrendo, tem gente pedindo socorro. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo e olhar ao nosso redor, porque o inimigo está querendo ceifar as almas. Você conversa com uma pessoa e ignora o problema dela, ela está te pedindo socorro. E você não tem tempo. Mais tarde vai chegar aos teus ouvidos que essa pessoa se suicidou, se matou, desistiu. E você vai se arrepender de não ter parado os teus afazeres para dar uma palavra de conforto, de consolo, de esperança a essa pessoa. Não deixe isso acontecer. Em nome de Jesus. O Senhor te deu a palavra, a unção, o poder de profetizar sobre as vidas, sobre o vale de ossos secos. Vai, profetiza, profetiza. Lança a palavra de vida, em nome de Jesus, e faz a obra do Mestre, em nome de Jesus. Amém.